As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, capítulo 9. A Ilha das Vozes. O vento começou a soprar do leste, e todas as manhãs, quando a luz surgia, a proa recurva do peregrino elevava-se na direção do sol. E navegaram impelidos por uma brisa suave, mas contínua, e não viram peixe nem gaivota, nem barco nem praia. As provisões começaram a escassear outra vez, e entrou no espírito de todos a ideia de que talvez estivessem navegando por um mar sem fim. Mas quando amanheceu, o último dia que tinham fixado para continuar a leste, avistaram entre o navio e o sol nascente uma terra baixa e esfumada, como uma nuvem. Ao meio da tarde, aportaram em uma grande baía e desembarcaram. Era um lugar muito diferente de todos os que já haviam visto, pois ao atravessarem a praia arenosa, depararam-se com um silêncio e um vazio totais, como se fosse uma terra desabitada. Contudo, à frente estendiam-se campos com relva tão macia e aparada como a que se costuma encontrar nas grandes casas inglesas, onde trabalham 10 jardineiros. As árvores em grande quantidade estavam bem separadas uma das outras, e não havia no chão nem ramos partidos nem folhas caídas, só se ouvia arrulhar de pombos. Tomaram um caminho arenoso, extenso e reto, todo ladeado de árvores, onde não crescia uma só erva. Na outra extremidade, vislumbraram uma grande casa acinzentada, muito sossegada ao sol da tarde. Lúcia reparou que tinha uma pedrinha no sapato. Numa terra desconhecida como aquela, teria sido mais ajuizado pedir que os outros esperassem por ela. Mas deixou-se ficar para trás e sentou-se para tirar o sapato. O cordão tinha um nó. Antes que tivesse desatado o nó, eles já estavam a uma distância razoável. Quando tirou a pedra e amarrava o sapato, já não os ouvia. Quase ao mesmo tempo ouviu uma outra coisa, mas o som não vinha do lado da casa. Era um ruído de batidas, como se dúzias de robustos trabalhadores estivessem golpeando o chão com toda a força com grandes pilões de madeira, e aproximavam-se rapidamente. Ainda estava sentada e encostada à árvore, mas como não sabia subir, só lhe restava continuar assim, muito quieta, comprimindo-se de encontro à árvore, esperando que não a vissem. Tampe, tampe, tampe. Fosse o que fosse, estava muito perto, pois ela sentia o chão tremer, mas nada via. A coisa ou coisas devia estar bem atrás dela. De repente, ouviu um estrondo no caminho, mesmo na sua frente. Compreendeu que era naquele lugar não só por causa do som, como também porque viu a areia espalhando-se no ar como se tivesse sofrido uma forte pancada. Depois todos os estampidos se reuniram a uns 5 metros de distância, cessando subitamente. Depois veio a voz. Era horrível porque ainda não tinha conseguido ver ninguém. Toda aquela região que mais lembrava um parque parecia tão sossegada e vazia como quando haviam desembarcado. No entanto, a poucos metros de distância uma voz falou. Camaradas, eis a nossa oportunidade. Imediatamente respondeu-lhe um coro de vozes. Ouçam, ouçam. Eis a nossa oportunidade. Muito bem, chefe. Nunca jamais falou tanta verdade. A primeira voz continuou. O que eu acho é que devemos ir para a praia e ficar entre eles e o navio, e que cada um cuide de suas armas. Vamos apanhá-los quando tentarem embarcar. É a melhor maneira, sem dúvida alguma, gritaram as outras vozes todas. Nunca jamais alguém fez um plano tão bom, chefe. Nunca jamais se poderá imaginar um plano melhor do que esse. Então, coragem, camaradas, coragem. Vamos a eles, disse a primeira voz. Está outra vez cheio e repleto de razão, chefe, disseram os outros. É a melhor ordem que nos podia dar. Exatamente o que estávamos querendo dizer. Vamos a eles. O barulho começou forte a princípio e depois cada vez mais fraco, até morrer na direção do mar. Lúcia sabia que não era o momento de ficar ali sentada a matutar sobre quem seriam as criaturas invisíveis. Cessado o barulho, levantou-se e correu pela alameda atrás dos outros. Tinham de ser avisados o quanto antes. Os outros tinham chegado à casa. Era um edifício baixo, só de 2 andares, feito de bonita pedra esverdeada, com muitas janelas e parcialmente coberto de era. Estava tudo tão silencioso que Eustáquio disse, acho que não vive ninguém aqui. Cáspia apontou-lhe silenciosamente uma coluna de fumo que saía da chaminé. Entraram por um grande portão aberto que dava para um pátio pavimentado, e foi ali que tiveram o primeiro indício de que havia qualquer coisa de estranho naquela ilha. No meio do pátio havia uma bomba d'água, e debaixo desta um balde. Nada havia de estranho nisso,
mas o braço da bomba movia-se para baixo e para cima, conquanto parecesse que ninguém o acionava. Tem magia por aqui, disse Caspian. Da mecânica, isto sim, exclamou Eustáquio. Acho que finalmente chegamos a um país civilizado. Nesse momento, Lúcia, vermelha e ofegante, irrompeu pelo pátio. Em voz baixa tentou explicar-lhes o que ouvira, e quando compreenderam parte do que se passava, nem o mais valente ficou satisfeito. Inimigos invisíveis, murmurou Caspian, e corta-nos a retirada para o barco. Vai ser duro descalçar esta bota. Você tem alguma ideia de que tipo de criaturas se trata, Lu? Perguntou Edmundo. Como poderia saber se não os vi? Parecia barulho de ser humano ao andar? Não ouvi nenhum barulho de pé, só vozes e aquele horrível bater incessante como um martelão. Estou pensando se não se tornarão visíveis se lhe espetarmos uma espada na barriga, disse Rip Chip. Acho que temos de experimentar, falou Caspian, mas vamos sair deste pátio. Ali está um deles trabalhando na bomba e ouvindo tudo o que estamos conversando. Voltaram ao prado, onde as árvores poderiam escondê-los melhor. Isto não adianta nada, falou Eustáquio. Querer se esconder de gente que não se vê? Podem estar todos aqui em volta. Escute, Drinia, disse Caspian. Que tal se deixássemos o bote e fizéssemos sinal ao peregrino para que nos recolhesse no fundo da baía? Não tem profundidade bastante, respondeu Drinia. Iríamos a nado, disse Lúcia. Ouçam, altezas, chiou Rip Chip. É uma loucura fugir de um inimigo invisível com subterfúgios e artimanhas. Se essas criaturas estão resolvidas a dar-nos combate, pode ter a certeza de que o farão. Prefiro combatê-las frente a frente a ser agarrado pelas canelas. Creio que desta vez o Rip tem razão, disse Lúcia. Se o Rince e os outros do peregrino nos vissem combatendo na praia, haveriam de fazer alguma coisa. Não iriam nos ver combatendo, porque não veriam o inimigo, disse Eustáquio desconsoladamente. Julgariam que estamos brandindo as espadas no ar de brincadeira. Foi um silêncio penoso. Bem, disse por fim Caspian. Temos de enfrentá-los. Apertem as mãos. Flechas nos arcos. Espada desembainhada. Vamos em frente. Talvez queiram parlamentar. Era estranho ver os parados e as grandes árvores tão serenas enquanto marchavam para a praia. E quando ali chegaram e viram o bote, a areia macia e deserta, mais de um duvidou se Lúcia não teria imaginado tudo aquilo que contara. Mas antes de chegarem à areia, a voz falou no ar. Não avancem mais, cavalheiros, não avancem mais. Temos que falar primeiro. Somos aqui uns 50 de armas na mão. Escutem o que ele disse, escutem o que ele diz, fez o coro. É o chefe. Vocês dependem do que ele vai dizer, e ele nunca diz uma mentira, uma só. Não vejo esses 50 guerreiros, observou Rip Chip. Lá isso é verdade, disse a voz do chefe. Vocês não podem nos ver, porque somos invisíveis. Isso mesmo, chefe, disseram as outras vozes. Fala como um livro aberto. Nunca jamais poderia ter melhor resposta do que esta. Calma, Rip, murmurou Caspian. Depois acrescentou em voz mais alta. Gente invisível que querem de nós. Que fizemos para merecer sua inimizade? Queremos uma coisa que essa mocinha pode fazer, falou a voz do chefe. E as outras vozes repetiram a mesma coisa. Mocinha, exclamou Rip Chip. Essa senhora é uma rainha. Não entendemos de rainha, disse a voz do chefe. Nem nós, disseram as outras vozes. Mas queremos uma coisa que ela pode fazer. O que é? Perguntou Lúcia. Se algo contra a honra ou a segurança de sua majestade, acrescentou Rip Chip, há um dever quantos matamos antes de morrer. Olha aqui, isto é, escutem aqui. A história é muito comprida. Que tal se nos sentássemos todos? A proposta foi acaloradamente aprovada pelas outras vozes. Mas os de Nárnia continuaram de pé. Bem, disse a voz do chefe, o negócio é o seguinte. Esta ilha pertence a um mágico há uma infinidade de tempo. Nós todos somos. Ou talvez seja mais exato dizer, fomos servos dele. Para resumir um pouco, esse mágico de que eu estava falando, disse-nos para fazer uma coisa de que não gostávamos. Por quê? Porque não queríamos. Pois, bem, então o tal mágico ficou louco de raiva. Era o dono da ilha e não estava habituado a ser desobedecido. Era um homem muito rude. Espere um pouquinho. O que eu estava dizendo? Ah, sim. Pois esse mágico foi lá para cima, ele guardava tudo o que era de magia em cima, e nós vivíamos embaixo. Então ele subiu e nos colocou um encantamento. Pois é, como eu ia dizendo, um encantamento que nos deixou feios, terrivelmente feios. Se nos vissem agora, acho que agradeceriam a seus deuses por não nos verem.
Não acreditariam como éramos antes do encantamento, nem acreditariam que fôssemos os mesmos. Ficamos tão feios que nem podemos olhar uns para os outros. Vou contar o que fizemos. Quando chegou a noite, esperamos até que o mágico adormecesse. Rastejamos pela escada e, com uma ousadia fora do comum, fomos até o livro mágico, para ver se era possível dar um jeito naquela feiura. Não minto, tremíamos e suávamos dos pés à cabeça. Acreditem ou não, não encontramos nenhum sortilégio que curasse a feiura. O tempo passando, e nós com um medo enorme que o homem acordasse de um momento para o outro. Eu estava coberto de suores frios, confesso, não minto. Bem, para resumir a história, não sei se fizemos bem ou mal, mas demos por fim com um feitiço que tornava as pessoas invisíveis. E achamos que era preferível sermos invisíveis a sermos tão feios. Por quê? Questão de gosto. Então a minha garotinha, que tem mais ou menos a idade da sua e que era uma doce criança antes de ficar horrorosa, se bem que agora, quanto menos se falar nisso, melhor, como ia dizendo, a minha menina pronunciou as palavras do encantamento, pois têm de ser ditas por uma garota ou pelo próprio mágico para produzirem efeito, entende? Assim, a minha Clípsia disse as palavras mágicas. Já devia ter dito que ela lê muito bem. E ficamos todos invisíveis, como vocês agora podem ver, ou não ver. Juro que foi um alívio não ver mais as caras uns dos outros, pelo menos a princípio, mas agora que já não aguentamos mais ser invisíveis, e há outra coisa. Nunca soubemos se o mágico, aquele do qual eu falava há pouco, também ficou invisível. Nunca mais o vimos. Não sabemos se está vivo ou morto, ou se foi embora. Se está lá em cima, sentado, invisível, ou se desceu e está aqui agora, também invisível. Não há jeito de ouvi-lo, pois ele anda sempre descalço, mais silencioso do que um gato. Com franqueza, cavalheiros, os nossos nervos já não aguentam mais. Foi essa a história do chefe, mas muito resumida porque não inclui o que as outras vozes disseram. O chefe de fato não dizia mais de 6 ou 7 palavras sem ser interrompido por manifestações de aprovação ou encorajamento das outras vozes, o que levou a turma de Nárnia quase a perder a paciência. Quando terminou foi um grande silêncio. Mas o que temos com isso? Não estou entendendo, disse Lúcia finalmente. Que diabo, no fim das contas me esqueci do principal, disse a voz do chefe. Esqueceu mesmo, gritaram as outras vozes com entusiasmo. Só o senhor seria capaz de esquecer tão completamente de uma coisa tão importante. Muito bem, chefe. Bem, continuou o chefe, acho que não preciso contar tudo de novo, desde o princípio. Não, não mesmo, disseram Caspian e Edmundo. Para resumir, recomeçou a voz do chefe. Há muito que esperávamos uma linda menina, de um país estrangeiro, para ir lá em cima, no livro mágico, procurar palavras que possam tornar a gente de novo visível. Ela terá de pronunciá-las depois que encontrá-las. Juramos que os primeiros estrangeiros que aportassem a esta ilha, trazendo uma linda menina, pois se não trouxesse, o caso seria outro. Não sairiam daqui vivos sem nos prestar o serviço. Por essa mesma razão, seremos obrigados a cortar-lhes o pescoço se a menina não for lá em cima procurar no livro a fórmula mágica. Como estão vendo, é uma questão à toa. Espero que não se ofendam. Não vejo as suas armas, disse Rip Chip. Também são invisíveis? Mal tinha acabado de pronunciar estas palavras quando ouviram um zunido. Numa das árvores cravou-se vibrando uma lança. É uma lança, disse a voz do chefe. É, chefe, pois é, disseram os outros. Não poderia nunca jamais falar tão bem. E fui eu quem atirei, continuou a voz do chefe. Ficam visíveis quando sai da nossa mão. Mas por que desejam que eu faça isso? Perguntou Lúcia. Por que não fazem vocês? Não há moças entre vocês? Não somos capazes, disseram as vozes todas. Não iremos lá em cima de novo. Em outras palavras, disse Caspian, estão pedindo que a moça enfrente um perigo que não ousam pedir às suas irmãs ou filhas? Isso mesmo, disseram as vozes, entusiasticamente. Não poderia ter falado melhor. O senhor tem cultura, tem, vê-se. É o mais ultrajante, começou a dizer Edmundo, mas foi interrompido por Lucy. Tenho que ir lá em cima de dia ou de noite. Claro que de dia, respondeu a voz do chefe. Não de noite, não. Ninguém iria exigir uma coisa dessas. Ir lá em cima de noite, nem pensar. Muito bem, então vou lá, afirmou Lúcia. Não, disse, virando-se para os outros. Não tentem impedir-me. Não percebem que não vale a pena? Dezenas deles. Não podemos vencê-los. Assim sempre teremos uma possibilidade. Mas e o mágico? Exclamou Caspian.
Sei, o mágico, disse Lúcia, mas não deve ser tão mal como pintam. Vocês já devem ter percebido que esses invisíveis não são lá muito valentes, nem muito inteligentes, disse Eustáquio. Espere aí, Lu, disse Edmundo. Francamente, não podemos permitir que faça uma coisa dessas. Pergunte ao Rip. Mas é para salvar a minha vida também, não só a de vocês, disse Lúcia. Não quero tanto quanto vocês ser cortada em pedacinhos por espadas invisíveis. A rainha tem razão, disse Rip Chip. Se tivéssemos qualquer condição de salvá-la em combate, o nosso dever seria óbvio. Mas acho que não temos, e o serviço que se lhe exige não é contrário à honra de sua majestade. É sim um nobre e heróico ato. Se é da vontade da rainha correr o risco com o mágico, não me pronunciarei em contrário. Como ninguém jamais tinha visto Rip ter medo do que fosse, podia falar assim sem passar por covarde. Mas os rapazinhos, que já tinham sentido medo muitas vezes, ficaram vermelhos de vergonha. Mesmo assim era tão óbvio que tiveram de ceder. Os invisíveis rebentaram em grandes aclamações quando a decisão foi anunciada, e a voz do chefe, acaloradamente secundada pelas outras, convidou os narnianos para jantar e passar-lhe a noite. Eustáquio não queria aceitar, mas Lúcia disse: tenho a certeza de que não são traidores, não são dessa lainha. E todos concordaram, acompanhados por enorme barulheira de pancadas que se tornaram mais fortes ao atingir o pátio, onde faziam eco. Voltaram todos para casa.